engenheiro agrônomo é o técnico científico responsável pelo planejamento, execução e fiscalização das políticas de defesa sanitária vegetal, controle de agrotóxicos e inspeção de produtos de origem vegetal. O papel do engenheiro agrônomo na sociedade ele é muito importante, porque somos nós que estamos lá no campo auxiliando o agricultor a incrementar a produção e produzir alimentos saudáveis e de qualidade para a sociedade. Aqui na Secretaria da Agricultura, nós, os engenheiros agrônomos, somos fiscais estaduais agropecuários e atuamos em três linhas, em três divisões, que é a divisão de insumos e serviços agropecuários, a divisão de inspeção de produtos de origem vegetal e a divisão de defesa sanitária vegetal. Na divisão de insumos e serviços agropecuários, nós fiscalizamos o uso e o comércio de agrotóxicos aqui no estado e também o comércio de sementes e mudas, garantindo produtos de boa qualidade para o agricultor, insumos adequados e também garantindo alimentos saudáveis. Desta forma, o alimento colocado na mesa do consumidor passa pela inspeção permanente destes profissionais. Um exemplo disto é o vinho gaúcho. Para que esse produto desfrute do alto conceito que hoje possui, é necessário o trabalho permanente dos técnicos científicos do Laboratório de Referência Enológica de Caxias do Sul. Por isso, os engenheiros agrônomos são os profissionais que fazem a diferença. Nós trabalhamos com a fiscalização da uva e do vinho no estado do Rio Grande do Sul. A lei que regula a questão da uva e do vinho no Brasil é uma lei federal, cuja competência para fiscalizar é do Ministério da Agricultura, que por sua vez pode delegar competências aos estados. No caso do Brasil, o único estado que tem convênio com o Ministério da Agricultura é o estado do Rio Grande do Sul. Então, algumas atividades, principalmente no que se refere à fiscalização da uva e do vinho, são executadas no Rio Grande do Sul pela Secretaria Estadual da Agricultura. As ferramentas que a fiscalização utiliza para fazer o trabalho são três, basicamente são três, que é o cadastro vitícola, o cadastro vinícola e o laboratório de referência enológica. De que maneira isso funciona para a fiscalização? O cadastro vitícola é um banco de dados de todos os produtores de uva cuja comercialização para a industrialização dessa uva tem que estar nesse cadastro. Então, esse cadastro é gerenciado pela Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves. Com esses dois bancos de dados, você tem as informações tanto do produtor da uva como do produtor do vinho, no caso a vinícola. Essas informações elas podem ser cruzadas e as informações declaradas tanto pelo produtor de uva como pelo produtor de vinho, elas podem ser checadas pela fiscalização. Então nós estamos aqui no Laboratório de Referência Enológica, onde são feitas as análises de vinhos e sucos de uva para identificar se esses produtos que a indústria vinícola está produzindo atendem os padrões de identidade e qualidade. Então, a partir do laboratório e de algumas determinações analíticas, é possível garantir a qualidade e a genuinidade dos vinhos que estão sendo produzidos no Rio Grande do Sul e comercializados também. Então, de que maneira a fiscalização atua nesse sentido? A fiscalização ela coleta amostras de vinho e suco de uva, tanto na indústria vinícola, como no comércio e também em trânsito. Isso é importante por quê? Porque isso, garantida a genuinidade e a qualidade, a fiscalização garante à cadeia vitivinícola um padrão mínimo desses vinhos e sucos que estão sendo comercializados. E isso gera uma concorrência sadia dentro da indústria, e melhora a imagem do produto perante o consumidor. As 700 vinícolas constituídas no Rio Grande do Sul, essa aqui é uma vinícola de porte médio,
que vinifica em torno de 400 a 500 mil quilos de uva por ano. Qual é o trabalho que a fiscalização da Secretaria faz nas vinícolas? A gente faz uma inspeção para verificar as condições de instalações e também a inspeção técnica, baseado no quê? Conforme foi falado anteriormente, a fiscalização ela utiliza 3 instrumentos para fazer o seu trabalho, que é o cadastro vitícola, que é um banco de dados onde constam as informações de todos os produtores de uva, né? Com suas áreas plantadas, com as cultivares de uva produzidas. O segundo instrumento é o cadastro vinícola, que se refere às vinícolas, é um banco de dados das indústrias, onde nesse banco de dados constam as informações dessas 700 vinícolas que a Secretaria controla. As principais informações que constam nesse banco de dados são, digamos, a indústria vinícola, ela declara quanta uva ela recebeu durante a safra da uva, de quais produtores. Depois ela informa também e alimenta esse banco de dados com a produção de vinho, a qualidade, o tipo de vinho produzido, e durante o ano ela também informa a movimentação, o que ela vendeu de vinho, o que ela transformou de vinho dentro da vinícola. Com esses dados, a fiscalização se dirige até as vinícolas e faz a confrontação com a informação que consta no sistema. Então são coletadas, é feito um levantamento de estoque, pipa por pipa, onde se identifica o vinho armazenado, a qualidade do vinho, o tipo de uva que originou aquele vinho, a safra do vinho. Também são coletadas algumas amostras de vinho que são encaminhadas ao laboratório para análise. Aqui nós estamos na adega do laboratório, onde são conservadas as amostras de vinhos genuínos padrão, que eu estava referindo anteriormente, que justamente a partir desses vinhos genuínos padrão, é feita a análise isotópica de oxigênio dos vinhos padrão, que são comparados então aos vinhos comerciais. A cada safra de uva, então, são coletadas entre 250 e 300 amostras de uvas que as indústrias estão recebendo para fazer o vinho, né? E essas uvas, entre 8 e 10 quilos de uva, são trazidas aqui para a cantina do laboratório, onde são processadas, é feito o vinho, e depois o vinho, então, ele é armazenado em garrafas e guardadas, então, nessa nossa adega. Por exemplo, aqui nós temos a amostra número 285, né? É a microvinificação 285 do ano 2008. A partir desse número está identificado o produtor da uva, a variedade da uva, aonde é produzida essa uva, a cantina onde foi coletada a uva e os valores analíticos, tanto do mosto da uva que originou esse vinho, como do vinho. E também o valor isotópico correspondente, o valor isotópico de oxigênio, que é justamente o valor que vai servir de referência para comparar com o vinho comercial. Então nós temos o banco de dados aqui desde a safra de 2004. O alto grau de desenvolvimento alcançado pela agricultura gaúcha muito se deve ao trabalho realizado pelos engenheiros agrônomos, servidores públicos deste estado. Com este trabalho, o Sintergs procura informar sobre a importância do trabalho dos técnicos científicos para a saúde da população e para a economia do estado do Rio Grande do Sul.